Uma das coisas mais importantes que você aprendeu sobre o sucesso, a lei da atração, prosperidade e enriquecimento é que a única pessoa e mais importante que deve acreditar em você é você mesmo. E nesse episódio dessa nossa série A Mente dos Milionários, nós hoje vamos apresentar para vocês alguém que apresenta esse perfil. Alguém que desde o início acreditou em si mesmo. E hoje nós vamos falar dele, Ma Yu, ou como hoje é mundialmente conhecido, Jack Ma. Ma Yu é o seu nome de batismo e nasceu na China, na cidade de Hangzhou, em 19 de setembro de 1964. Ele teve uma infância pobre e ele tinha um sonho de aprender inglês. Só que como ele era pobre, claro que não tinha como ele bancar um curso de inglês. Então o que foi que ele fez? Ele começou precariamente, das formas como ele podia, começar a conhecer algumas expressões básicas do inglês, como por exemplo you, good morning, good night, enfim. Então ele se propôs a fazer algo mais ousado. Um certo dia ele decidiu pegar a bicicleta dele e pedalar por pouco mais de 1 hora até um hotel, onde ele sabia que esse hotel recebia muitos turistas americanos. E ele começou a se oferecer como guia desses turistas. E foi através dessas interações que ele começou a aproveitar-se da situação para exercitar o próprio inglês. E ele fez isso durante 9 anos. Claro que esse trabalho como guia lhe rendeu alguns trocados daquela época. Ele começou a conhecer as 4 leis do dinheiro: ganhar, gastar, poupar e investir. E poupando, ele começou a formar o primeiro caixa dele. Mas a história de Jack Ma não é uma história comum e vocês já estão vendo. Como eu citei ainda há pouco, o nome de batismo dele era Ma Yu, mas por sugestão de uma turista americana, ele resolveu adotar o nome de Jack Ma, porque ficaria mais fácil para os turistas americanos interagirem com ele. E foi o que ele fez, de tal forma que é assim que até hoje ele é conhecido. A região que Jack Ma morava era uma região tão pobre que o ensino fundamental na época só durava 1 ano. Agora vejam, mesmo assim ele levou 6 anos para concluir o ensino fundamental. Já nessa época, ele acreditava firmemente que não possuía capacidades para ser alguém na vida. Inclusive, mesmo assim, ele chegou a tentar a universidade lá na China. E ele não conseguia cursos que pudessem lhe proporcionar maiores posições no mercado de trabalho, tendo ele chegado a tentar por 4 vezes a universidade, de tal forma que ele só conseguiu passar na universidade para fazer o curso de inglês. Ele chegou a tentar o ingresso na conhecidíssima Universidade de Harvard, mas vejam, ele foi reprovado por nada mais, nada menos do que 10 vezes. Pensem comigo, nesse ponto, como é que estava funcionando a cabeça de Jack Ma? Nessa época, ele já se sentia um completo fracassado, mas não pense que parou aí não. Numa determinada época, o KFC, aquela rede de fast food americana, ela chegou à cidade de Jack Ma e ofereceu 24 vagas. Surgiram então 25 pretendentes para essas 24 vagas. E adivinha o que foi que aconteceu? Justamente o que foi recusado para uma dessas 24 vagas foi o Jack Ma. Para resumir a história, Jack Ma ele chegou ainda a tentar uma posição, um cargo
em aproximadamente 30 empresas e foi recusado em cada uma das 30. O Jack Ma, ele tem uma coisa muito interessante, que é na realidade um ponto em comum entre ele e Ray Dalio. Quando ele começou a formar na cabeça dele aquilo que começou a ser o primeiro projeto das suas empresas, ele começou no próprio apartamento de Jack Ma. Ele tinha uma vontade tão grande de crescer que os projetos eles não paravam de surgir na cabeça dele. Ele chegou a idealizar o Taobao, que em termos comparativos é uma espécie de eBay. E o interessante é o seguinte, que na época o eBay ele reinava na China, mas o que foi que aconteceu? A visão empreendedora de Jack Ma era algo tão grandioso que o próprio eBay teve que fechar as portas na China, dando espaço para o crescimento do Taobao, sendo o Taobao posteriormente também ampliado-se para o Taobao University, que é justamente o braço educacional que foi desenvolvido por Jack Ma. Então vejam, toda a experiência educacional negativa que ele teve na juventude, o que foi que ele fez? Ele transformou numa coisa produtiva para poder proporcionar ensino, formação para pessoas que, como ele, poderiam tornar-se posteriormente grandes empreendedores. A mente empreendedora de Jack Ma, assim como todo aquele que tem uma mente milionária, é uma mente tão prolífica que dentro do Alibaba ele criou o Alibaba Studios, que faz produções cinematográficas em parceria inclusive com estúdios dos Estados Unidos. Jack Ma, ele também tornou-se dono de um dos times de futebol mais populares da China. Então, em toda a história de Jack Ma, o que a gente observa? A mais pura verdade naquela afirmativa de Napoleon Hill, onde ele dizia: todo infortúnio carrega em si a semente de uma grande conquista, de uma grande realização. E eu volto a dizer o que eu falei no início desse vídeo. No caminho para o crescimento, enriquecimento, prosperidade e abundância, a única pessoa que verdadeiramente importa em acreditar em você é você mesmo. Nunca esqueça disso. Hoje em dia o patrimônio de Jack Ma está avaliado em torno de 47,6 bilhões de dólares. Então pare e pense um pouquinho. Se nas primeiras avaliações daqueles que disseram que ele não tinha capacidade para cursar uma universidade, sequer para ser um funcionário do KFC, se ele tivesse acreditado nisso, não, ele não teria conquistado tudo que ele conquistou. Para mim, pelo menos, o maior aprendizado que eu tiro da vida de Jack Ma, e que evidentemente vale a pena a modelagem, é: acredite em si mesmo, faça dos seus ouvidos surdos para aqueles que não acreditam em você e siga em frente, sempre alimentando a sua mente milionária. Agora, conta pra mim, você já conhecia Jack Ma? Já tinha ouvido falar nele? Você aprendeu alguma coisa a mais com a história dele? Conta pra mim, eu vou ficar tão feliz em saber. E não se esquece, pratica o triplo C. Quando você curte, você está praticando a lei da reciprocidade. Eu estou te dando esse conhecimento e você está me recompensando com o seu curtir. Quando você comenta, me estimula a fazer mais e mais vídeos como esse. E quando você compartilha, está tornando-se junto comigo mais um disseminador do conhecimento. Eu te desejo saúde, prosperidade, sucesso e expresso a minha profunda gratidão por você fazer parte dessa mente mestra. Narração por Eu Sou.